Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Edwards Miranda aqui. Hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês como as marés funcionam. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que as marés são influenciadas pela Lua. Mas você sabe como exatamente isso funciona? Bom, para isso a gente tem que voltar lá na Inglaterra, quando o Isaac Newton ele fez a descoberta da Lei Universal da Gravitação. Ele percebeu que sempre quando dois corpos, obviamente com massa, eles exerciam um certo tipo de força um sobre o outro. Ele percebeu que se ele multiplicasse essas duas massas, multiplicasse também por uma constante gravitacional universal, que para nossa conta agora não importa, e dividisse pela distância elevada ao quadrado entre esses dois corpos, ele perceberia que ele conseguia encontrar uma relação ali entre essa força. E é exatamente isso que acontece com relação à Lua e à Terra. Mesmo que a Lua tenha uma massa muito pequena, ali por volta de 15% da Terra, ela ainda assim exerce uma influência sobre a Terra, criando como se fosse dois bojos em lados opostos da Terra. Como assim, professor? Eu vou colocar uma imagem aqui e aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Um bojo fica no lado em que a Lua está, fazendo uma força de atração da água, como se a água tivesse sido deslocada um pouquinho para lá. E no outro lado, no lado oposto, também acontece. Esse no lado oposto acontece por conta das chamadas forças de maré, em que cada ponto da Terra possui uma relação específica de força da gravidade. Exatamente pela distância. A gente não faz simplesmente pega do centro de uma massa e coloca do centro de uma massa. Isso a gente faz aqui nas nossas contas, mas na prática não é assim que funciona, então por isso que fica um bojo de cada lado. Beleza, então a Lua, através da força gravitacional, exerce isso. Como você deve saber também, existem 4 fases da Lua. A Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. É como se fosse um ciclo até ela começar. Ela está toda escura, fica metade iluminada, fica toda iluminada, começa a ficar escura de novo e fica totalmente escura. Como é que acontece isso? A Lua nova acontece quando a Lua está alinhada com o Sol, fazendo 180 graus ali. Então, a parte que está voltada para a Terra, ela fica totalmente escura. 90 graus depois, a Lua está na fase crescente. Significa que se você traçar um vértice ali na Terra, a Lua vai formar um ângulo de 90 graus com o Sol. Nessa parte vai ter uma parte iluminada da Lua, que é o lado que está voltado para o Sol, e a outra escura. Mais 90 graus e a Lua está na sua fase cheia. O que é isso? De novo ela está alinhada, porém agora do outro lado. E a face iluminada também está voltada tanto para a Terra quanto para o Sol. Mais 90 graus a gente tem a Lua minguante, que faz novamente 90 graus com o Sol. E aí a gente tem metade iluminada, metade escura e depois volta a ser a Lua nova de novo. Beleza, professor, mas o que isso importa? Olha só, toda massa, todo corpo que possui massa, obviamente todo corpo, ele exerce uma força da gravidade sobre o outro corpo. Então, a gente pode conceber que o Sol também faz essa força, certo? Só que, mesmo o Sol tendo uma massa gigantesca, ele está muito distante da Terra. Então, a força da gravidade que ele exerce ali sobre a Terra, nesse aspecto, é mais ou menos a metade do que a Lua exerce sobre a Terra. Então, a gente tem duas forças simultâneas acontecendo ali. E aí vai ter alguns momentos em que essas forças vão se juntar e alguns momentos que essas forças vão se cancelar. Lembra do bojo que eu falei para vocês? Então vamos lá. Na fase da Lua nova, em que o Sol e a Lua estão alinhados, a força da gravidade está nas duas posições na direção da Lua e do Sol. Então é como se houvesse um bojo da Lua e um bojo do Sol. Então os dois bojos eles se sobrepõem. Então ali a gente, nesse período específico, a gente chama esse tipo de maré de cisígia. Tem tanto o bojo desse lado quanto o bojo do outro lado e os dois se sobrepõem juntos, beleza? É a maior variação da altura possível na maré de cisígia. Quando a Lua está na fase crescente, ela está fazendo um ângulo de 90 graus com o Sol. Então tem aqui, imagina a Terra, eu vou colocar um desenho aqui específico para vocês verem. Está a Terra fazendo a sua posição normal. A Lua está para baixo, ou seja, vai ter o bojo da Lua aqui embaixo e o bojo da Lua em cima. E o Sol aqui do lado também fazendo um bojo. Só que lembrando, como ele está mais distante, o bojo dele que ele faz é menor. Então meio que dá uma anulada nos efeitos. Quando acontece uma maré nessa posição, é chamado de maré de quadratura. Ou seja, é quase imperceptível esse tipo de maré exatamente por conta dessa anulação de força entre o Sol e a Lua.
Depois, na lua cheia, acontece novamente a maré de Syzygia. Mas, professor, a lua está do lado oposto do Sol. Sim, mas lembra que eu falei que a força gravitacional puxa em direção a outra massa, mas também por conta das diferentes pontos ali de influência da força da gravidade, ela faz um bojo do outro lado também, como se estivesse tentando rasgar a Terra ao meio. Então vai ter bojo aqui e bojo aqui. Nesse lado do Sol, a mesma coisa. Vai ter bojo aqui e bojo aqui. Consequentemente, eles se sobrepõem. Mais uma vez, temos a maré de Syzygia. E na Lua minguante, temos de novo a maré de quadratura, onde as forças se anulam. Entre o bojo da Lua e o bojo do Sol, ali eles meio que se cancelam e temos novamente a maré de quadratura. Beleza? É dessa forma que as marés funcionam na nossa Terra. Claro que existem outros efeitos, principalmente relacionados a correntes marítimas e a questão do continente. Mas de forma geral, assim já dá para você ter um parâmetro bem maneiro sobre como funcionam as marés. Belezinha? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, não se esqueça disso, isso vai ajudar muito a gente. E manda para aquele seu amigo que quer conhecer, queria saber dessa curiosidade. Mas se você não gostou também, manda pro seu pior inimigo que com certeza você vai se vingar dele. Beleza? Galera, vejo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!